Pan, eu queria que você contasse um pouquinho como foi que isso começou, porque ao mesmo tempo que é lindo, é um tanto engraçado, né? Pelo que eu me lembro, a Pan contando do vô Antônio. Eu queria muito que você contasse, pedir a bênção pro vô também, que faz tempo que eu não peço, ele deve estar muito bravo comigo, mas tudo bem. Imagina. Mas aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi que isso começou. Eu trabalho para uma consciência espiritual que se chama Vô Antônio, que ele é o meu bento. Nenhum benzedor benze sozinho, a gente sempre benze acompanhado de uma consciência espiritual, que na tradição do florescer a gente dá o nome de bento ou de benta, bentos ou bentas, que é quem intui o benzedor para falar qual reza ele vai fazer, que erva ele vai pegar, que cor de vela ele vai pegar. E o meu bento se chama Vô Antônio, que é também o mentor espiritual do Florescer Bento. Isso aconteceu, o Florescer Bento aconteceu, ele simplesmente aconteceu assim no meu destino. Em nenhum momento eu parei e eu falei, vou criar uma escola de benzimento. Não, o meu plano era ser juíza, eu estava estudando para isso, estava na faculdade de Direito, só que eu era uma pessoa extremamente fechada, introspectiva, onde acontecia coisas legais comigo e chegou um ponto da minha vida onde eu não tinha com quem dividir. Mas isso também foi uma responsabilidade minha, porque eu me fechei do mundo. Um dia adentrei um grupo no Facebook que se chama Eu Aceito, Eu Ofereço São Paulo, que é um grupo onde tem mulheres que oferecem e aceitam coisas que não envolvam a questão financeira. Eu tinha feito uma vivência de benzimento num templo com um sacerdote, e aí era o conhecimento que tinha de mais fresco na minha cabeça. E aí eu disse que eu aceitava novas amizades e eu oferecia ensinar o que tinha de mais fresco na minha cabeça, que era o benzimento. Eu achei que seria uma coisa com 2 pessoas, no fim formou uma turma de 17 pessoas e eu nunca tinha dado aula na minha vida. E foi marcado por uma quarta-feira. Foi então quando o vô Antônio aparece e ele diz para mim, se você não fizer isso direito, você não vai fazer. Meu nome é Antônio. E eu achei que poderia ser só uma voz na minha cabeça. E eu fui seguindo. Quando chegou na quarta-feira, as 17 pessoas desmarcaram por motivos completamente alheios. E aí foi quando, então, eu entendi que esse Antônio estava falando sério. E ele voltou a repetir e ele disse, se você não fizer isso direito, você não vai fazer. Meu nome é Antônio. E então foi quando eu mergulhei, de fato, nesse universo. E marquei para uma outra quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016. Quando eu estava a caminho, eu recebi uma ligação da minha avó, onde ela falava para mim que o meu bisavô estava internado e que os médicos estavam chamando a família para se despedir. Eu, então, já estava a caminho e eu cogitei a possibilidade de cancelar, mas acabei não cancelando. E fiz uma oração e pedi para que ele ficasse aqui, até para que eu pudesse me despedir dele. Então eu me lembro que na oração eu falei, olha, eu só vou lá rapidinho e eu faço o que eu tenho que fazer e aí eu vou me despedir dele. Se puder segurar ele, segura ele, por favor. Mas no caminho eu percebi que ele já estava muito, muito ansioso para ver a minha bisavó. A minha bisavó, Rosário, ela já tinha falecido fazia 13 anos antes. Ela faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, então, eu mudei a oração e eu falei, olha, se eu for a única pessoa que estou segurando ele aqui na Terra, pode deixar ele ir. Cheguei, ajoelhei no altar. Nunca tinha dado uma aula na minha vida, já tinha feito muita audiência, mas aula nunca tinha dado, não. E eu ajoelhei no altar e eu falei, vô Antônio, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, me ajuda, amém. E aí ele só falou que eu precisava dar o meu melhor. E aí eu comecei a aula, no meio da aula eu recebi uma ligação do meu ex-companheiro,
avisando que a minha família tinha anunciado que meu bisavô tinha morrido. Ali naquele momento, todo mundo me acolheu e perguntou se eu queria parar a vivência e ir para a aula. E aí então, e ir pro velório. Foi então quando eu me lembrei de como meu bisavô agia na vida. Esse bisavô aqui, que tá nesse quadro logo atrás de mim, meu bisavô Lourenço. Ele nunca deixava para depois uma coisa que ele tinha começado. Ele sempre acabava o que ele tinha começado. Foi então quando eu parei, pensei e descobri que não havia absolutamente nada que eu poderia fazer que traria ele de volta. Então, que eu honraria a memória dele fazendo o que ele faz, que era acabar o que ele tinha começado. Tomei essa decisão, acabei o que eu tinha começado, a gente fez uma prece, eu saí, fui para casa e no dia seguinte eu fui pro velório. Eu, por trabalhar com ancestralidade, eu sou conhecida na minha família como os papa morto, né? Eu saio pegando tudo que é dos meus defuntos. Se o defunto é meu, eu pego as coisas dele. Então eu peguei o cachimbo, eu peguei o chapéuzinho, eu tenho o caldeirão da minha tataravó. Então eu fui pegando tudo que era essas coisinhas dele, a Bíblia dele, essas coisas que eram muito preciosas. O último tabaco. E deixo tudo no altar da minha ancestralidade. E aí, eu me sentei na cama dele, abri uma gaveta e encontrei um terço cor-de-rosa. E fui correndo para minha avó para perguntar de quem era aquele terço cor-de-rosa. E ela falou, pã, esse terço eu já não via fazia muito tempo. Esse terço era o terço que a minha mãe benzia. Minha avó, no caso a minha bisavó, benzia. E eu não sabia que a minha bisavó era benzedeira. Que legal. Eu descobri aqui. E eu falei, olha, avó, eu ontem fiz uma vivência sobre benzimento, hoje eu descubro que a minha bisa é benzedeira, esse terço é meu. E eu ganhei o terço da minha bisavó e do meu bisavô. Só que até então, eu estava totalmente focada no direito. E eu estava vendo uma forma de voltar para a faculdade, que eu tinha trancado, porque eu queria seguir o meu rumo. E aí uma amiga minha, Fernanda Griso, ela disse pra mim, Pam, por que você não marca uma segunda turma? Você foi muito bem na primeira. Eu marquei a segunda e agora, nesse último final de semana, foi a turma 154. Desde esse dia, eu não parei de dar aula, todos os finais de semana, só interrompidos pela pandemia e pela minha licença luto. E o Florescer Bendito tem mais de 2.300 benzedores em terra. E eu faço esse trabalho porque o meu sonho é um dia o meu trabalho ser completamente desnecessário. Eu quero que o benzimento se sustente sozinho na sociedade como era antigamente. Mas enquanto isso não acontece, eu vou colocar o benzedor na terra, até que ele consiga ganhar força de novo e se segurar sozinho. E é isso que eu dedico a minha vida, a resgatar a arte ancestral do benzimento. E vou fazer isso até o fim da minha vida. Ai, que lindo, gente. Emocionei. Gente, toda vez que eu ter contato com a Pamela é isso. É a gente se emocionar muito sempre, porque é uma história tão linda.